Desculpe a deselegância, mas o Ao Vivo nos chama. Lula fala neste momento, hein? Começa agora a reunião ministerial. Vamos ouvir, é ao vivo. Dessa vez, com os ministérios da área de produção, o Ministério da área institucional. O objetivo dessa reunião é fazer um levantamento de como está cada ministério nesse momento, como ele está preparando as suas atividades, porque na segunda-feira próxima, dia 10, nós vamos ter a reunião dos 100 dias de governo, em que a gente vai não só fazer a avaliação daquilo que nós conseguimos recuperar para colocar em funcionamento, e nem tudo ainda está 100% funcionando, porque quando você decide fazer uma política pública, às vezes ela demora alguns dias para acontecer, mas nós já recuperamos quase todas as políticas sociais que existiam nesse país, que tinha sido desmontada pelo governo anterior, e agora elas estão funcionando a todo vapor. Nós ainda parece que falta água para todos, ou luz para todos, ainda falta lançar esse programa, que acho que é o último programa social que nós vamos lançar. E na próxima segunda-feira, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque o 100 dias vai fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura. Tem recursos para que a gente faça os investimentos necessários. E nós, então, temos muitas obras paralisadas que agora muitas já começaram a fazer e muitas vão começar a partir da segunda-feira, quando os ministros anunciarem o plano de trabalho para depois dos 100 dias. Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0 não sei das quantas, 0,1, de que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi um motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse o milagre do crescimento, quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. E vai depender muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica, vai depender muito da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está numa corrida de cavalo, dizendo que o seu cavalo é pangaré, que o seu cavalo não tem das contas, que o seu cavalo está com gripe, que o seu cavalo está cansado, que o seu cavalo... Ninguém vai fazer nenhuma aposta. Então, o nosso papel é apostar de que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas pessoas esperando. Por isso que essa reunião é muito importante. Lamentavelmente, vocês não vão poder ficar para assistir a reunião toda, mas certamente depois da reunião alguém vai fazer uma comunicação a vocês do resultado dessa reunião, e eu acho que isso aqui vai apontar. Se você olhar para a cara do ministro Fávaro, que voltou da China agora com um grupo de empresários, você vai perceber que ele é 150% de otimismo, sabe? Se você olhar para a cara do Haddad, depois do marco regulatório que ele fez, sabe, e conversou, a cara dele de felicidade significa que ele está acontecendo o que vai passar. Nós estamos acreditando que vai passar a nossa tão sonhada nova política tributária nesse país. Nós estamos achando que vai acontecer
tudo aquilo que a gente anunciou de investimento em bolsas de estudo, sabe, no nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação, e nós estamos acreditando que esse país vai voltar a ser um país em crescimento, em geração de emprego, que essa é a nossa obsessão agora. A obsessão do governo agora tem que ser fazer os investimentos, criar condições. Eu estou muito otimista, Rui e Haddad, companheiro, com a proposta de PPP que nós vamos colocar em discussão. Estou muito otimista e nós temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer. Porque o país crescer, ele vai gerar emprego, o emprego vai gerar salário, o salário vai gerar aumento de consumo do povo e aí a roda gigante da economia volta a funcionar e todo mundo vai voltar a ser otimista nesse país. Boa reunião. Me parece que o primeiro a falar é o companheiro Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Muito bem. Tchau, imprensa. Não, presidente da República, tu não me digas isso. Tchau, imprensa, não. Nós queremos ouvir toda essa reunião, né? Mas deu aquele sorrisinho maroto no final pra ser simpático. Mas resumindo, né, minha gente, Basílio e Uribe, é tipo assim, dá licença, gente. Senta lá, Cláudia, que agora é hora da gente conversar. Um beijo, Xuxa, né, que aliás fez 60 anos aí na semana passada. Bora voltar aqui com os nossos analistas, Basília e Uribe. Não, Basílio, Uribe já fugiu para outra missão, né? Deixa eu voltar a fala aqui contigo, Basília, só fazendo primeiramente um apanhado. Reunião ministerial, então, falando de diversas questões, mas principalmente o setor produtivo, que ele é dividido em três, né? Você tem o setor primário, secundário, terciário. Aí o primário seriam as questões na origem, né? A matéria-prima, o que é cultivado na terra, a pesca, a pecuária, a mineração. Setor secundário é o que você faz com essas ferramentas, né, de origem e assim sucessivamente. Dei uma explicação aqui bem meia boca, desculpe existir, mas fiz um resumão, Basília Rodrigues. Mas agora eu quero ouvir de você as questões políticas desse encontro e a importância que Lula sempre diz, né, não prometam coisas que vocês não vão poder cumprir, ministros. Aí, confirmando a nossa apuração, né? Com quem está a bola do jogo da reunião de hoje? Com o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? O ministro que é também vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, por isso que logo após a fala de Lula, ele passou a palavra para o ministro dessa área. Então, quando a gente fala dos diversos segmentos, né? As áreas temáticas, falar de desenvolvimento do país, falar do setor produtivo, tem tudo a ver com a pasta que é comandada por Alckmin. Vários ministros foram chamados, né, fizeram o seu dever de casa para apresentar nesta reunião, em que a proposta é fazer um balanço das medidas que o governo já anunciou e que irá anunciar até completar 100 dias para o setor produtivo. Lula, como está na batuta, né, está à frente dessa reunião como presidente da República, ele também deu o tom. A gente tem que pensar o que vai fazer depois dos 100 dias, porque é como não dá para trocar a roda com o carro em funcionamento, né? Os 100 dias, essa marca dos 100 dias, isso acontece dia a dia, né? A gente já está vivendo os primeiros 100 dias de governo, então as medidas estão sendo adotadas e executadas agora. Quando vier a marca dos 100 dias, o que o governo pretende fazer é mostrar um balanço do que deu certo nos últimos e primeiros, né? Nos primeiros 100 dias de governo e a partir daqui o que espera encontrar. Olha, para muitos, o governo ainda está paralisado na pauta legislativa, no que depende do andamento das principais reformas, reforma tributária, o novo marco fiscal. Elisa, a gente tem um Congresso que, até aqui, alinhado com o governo, aprovou aquela PEC da transição, mas isso era 2022. No início deste ano, fez valer os candidatos que eram de interesse do Planalto para a presidência da Câmara e do Senado, especialmente ali no Senado, em que a competição estava mais acirrada contra Rodrigo Pacheco, então foram eleitos Lira na Câmara, Pacheco no Senado, os nomes mais alinhados, os nomes que o Planalto queria. Só que isso
é muito pouco quando a gente pensa no início de governo e tantas pautas de difícil solução, né, de difícil resolução para os próximos meses. Esse teste ainda não aconteceu. O governo vai ver agora na votação das medidas provisórias, o Congresso formou comissão mista para isso. Bom, esse é o lance político. A questão econômica é unir todos esses ministérios para chegar a estas marcas que o governo, ou melhor, que Lula colocou agora nesse breve discurso. Primeiramente, ele diz que está convencido de que o país vai dar um salto de qualidade. Isso aqui significa mais desenvolvimento, crescer a economia. E o outro ponto que ele acredita que vai passar a regra fiscal. O verbo acreditar tem tudo a ver com o que o governo quer anunciar para esse setor produtivo. Crédito, quando a gente fala no acreditar, né, confiança em poder passar certezas para esse setor que é um dos que mais reclamam da alta nos juros, da manutenção ainda em 13,75%. Como falar de crédito para qualquer pessoa, mas especialmente para o setor produtivo, se os juros estão lá em cima? Nessa queda de braço, o governo diz que vai conseguir apresentar mais facilidades para esses setores que independem do Banco Central. E Lula ali cheio de confiança, hein? Já recuperamos, como é que ele falou? Já recuperamos quase todas as políticas sociais. Área social. Trazendo ali uma segurança. É claro que na vida prática e no jornalismo a gente vai acompanhando um por um e checando se isso corresponde de fato com os fatos. Valeu, Basília. E economia é muito isso, né? A expectativa de futuro. Então, quando Totalmente. O presidente começa a semana, né? Pós uma pneumonia, adiamento da viagem à China, adiamento também da reunião do Conselhão, começa a semana falando, vamos acreditar, vou colocar todo mundo aqui da área institucional, produtiva, do governo para mandar esse recado. Então a semana começa quente, o governo vem com essa pauta positiva, vamos ver o quanto isso de fato vai se processar, né, em números para nós, enfim, para o país. Bem cara de líder de equipe numa segunda-feira, né? De Exatamente. vamos, time, vamos entregar as nossas metas. Obrigada, Basília. Já já a gente conversa de novo.